Bom, nossa primeira aula é através da administração de cargos que são definidos os principais elementos e critérios que irão estruturar os processos de recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho, entre outros que iremos estudar. Portanto, é através da análise, da avaliação e da descrição de cargos que as demais áreas irão desenvolver seus processos e dessa forma operacionalizar suas atividades essenciais. A definição da estrutura de cargos é distinta de uma organização para outra, envolvendo aspectos ligados não somente às atividades a serem desempenhadas, mas às qualificações requeridas para cada cargo e a estrutura organizacional, contemplando as diversas áreas e níveis hierárquicos. Para se obter resultados satisfatórios na administração de cargos e salários, é essencial que as descrições e especificações dos cargos gerem informações corretas e precisas para a avaliação dos mesmos na organização. É importante saber que cargo é a ocupação oficial do empregado e a função é a atribuição específica ou o conjunto das atribuições. A partir desse entendimento, a gente começa a ver, as análises de cargos. Ela estuda e determina todos os requisitos qualitativos, as responsabilidades envolvidas e as condições exigidas pelo cargo para o seu desempenho adequado. Analisar um cargo significa detalhar o que o cargo exige do seu ocupante em termos de conhecimento, de habilidades, de capacidades para que ele possa desempenhá-lo adequadamente. A análise de cargos procura determinar quais os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir, as responsabilidades que o cargo lhe impõe e as condições em que o trabalho deve ser feito. A família de cargos é o conjunto de 2 ou mais cargos com deveres semelhantes. A posição são os deveres e responsabilidades que um colaborador desempenha na organização. Já as tarefas é o conjunto de séries ligadas ao trabalho, que são necessárias para a obtenção de um determinado resultado. Assim, resumidamente, a descrição de cargos é um processo que consiste em enumerar as tarefas e atribuições que compõem o cargo e o que o torna distinto dos outros cargos existentes na organização. É um levantamento dos aspectos relevantes do cargo e dos deveres, das responsabilidades inerentes a ele. Algumas regras básicas aí para a descrição dos cargos, Importante a gente saber que essa descrição, ela deve ser clara, deve ser breve, deve mostrar o nível de autoridade. A descrição é do cargo e não do colaborador. Isso é extremamente importante. A descrição, ela é impessoal. Então, a descrição de cargos é um processo, como eu já falei para vocês, que consiste em enumerar as tarefas ou as atribuições que compõem um cargo, não o colaborador, não a pessoa, e que o torna distinto de todos os outros. Então, o que é importante? Conforme a gente está vendo aqui no nosso quadro, o conteúdo do cargo. Primeiramente, como que a gente vai fazer isso? O que faz? As tarefas e atividades a executar. Lembrando sempre, é o cargo, não é a pessoa. Quando faz, ou seja, qual que é a periodicidade, se é diária, se é mensal, se é anual, se é esporádica. Como faz? Se é através de pessoas, se é através de máquinas, de equipamentos, de materiais, de dados, de informações, Aonde que faz? Se é local de trabalho, se é no ambiente. E por que faz? Quais são os objetivos do cargo, as metas, os resultados a atingir com aquele cargo? Então, a descrição e análise de cargos são distintas entre si.
né, da análise resulta a descrição e a especificação de cada cargo. Dentro do subsistema de recursos humanos da administração de cargos e salários, ela pode ser usada para recrutar e selecionar pessoas, no treinamento e desenvolvimento, para servir como prova, né, em processos aí reclamatórios, trabalhistas também, movido por empregados ou ex-empregados da empresa, principalmente em casos de discussões judicial sobre equiparação salarial, né? E também o subsistema de qualidade da empresa, principalmente aquelas empresas que são certificadas pelo a ISO 9001 de 2008, por exemplo, né? Sendo que normalmente os documentos eles são auditados pelas auditorias internas e externas de qualidades. Então, por isso é extremamente importante aí todo o cargo da empresa que você trabalha, da sua empresa, que tenha essa descrição e essa análise de cargo corretamente, que os funcionários realmente façam apenas o que está ali, né, no cargo que ele foi contratado, certo? E aí a técnica, né, da análise de cargos, tem várias técnicas, então eu vou falar aí um pouquinho para vocês. Nós temos a entrevista, né, que é mais complexa devido aos decorrentes problemas de comunicação entre o entrevistado e o entrevistador, né? Essas entrevistas, mesmo sendo mais complexas, elas podem ser diretivas, não diretivas e padronizadas. As entrevistas diretivas é onde o entrevistador tem o controle rígido da palavra, né? As perguntas são específicas e limitadas. Já na entrevista não diretiva, o entrevistador ele pode divagar aí sobre vários assuntos. É demorada a entrevista não diretiva, né? E ela pode apresentar uma quantidade de informações dispersas, não sendo especificamente, né, sobre aquele cargo que você quer fazer. Já a entrevista padronizada é um misto aí das entrevistas diretivas e não diretiva. Então, essa entrevista padronizada, algumas questões são direcionadas de formas mais rígidas, né? E outras questões não. Mas mesmo essas questões que são de formas mais rígidas, elas não podem privar a manifestação do entrevistado. Isso é importante, né? E é o tipo mais adequado, porque ela garante o envolvimento do entrevistado sem perder o foco no objetivo desejado. Nós temos também o questionário. O questionário, ele consiste em um roteiro de levantamento de dados, né? Por meio de questões abertas e fechadas, para serem respondidas de forma abrangente, rápida e participativa. É importante que os objetivos do questionário precedam sua distribuição e orientação. Esse questionário, ele deve ser elaborado de forma clara, com todos os dados necessários e com as instruções precisas para o seu preenchimento. Já na observação, essa técnica ela é utilizada isoladamente, né? Ela é indicada apenas para a análise de cargo de processos lineares de produção, porque ela apresenta o inconveniente de não envolver adequadamente o profissional que executa as tarefas, visto que você vai ficar lá só observando o que ele faz. Não vai ter nenhum questionário e nem a entrevista. Mas também tem os métodos combinados aí, né? Essa técnica, ela caracteriza-se pela combinação das técnicas anteriores. Então, de repente, aí uma entrevista e uma observação, um questionário e uma entrevista, né? Isso tudo para quê? Para buscar aproveitar as vantagens e minimizar as desvantagens das outras técnicas. Então, o que a gente observa é que toda empresa possui uma estrutura organizacional de cargos e de órgãos. E conforme também podemos observar nos dois quadros a seguir, através do organograma vertical, né, e do organograma horizontal. Portanto, é importante sempre lembrar que para realizar, né, a descrição de cargos, é importante manter o foco na ocupação.
e não no ocupante. Ou seja, é importante você se basear nos requisitos desejados e não na pessoa ou forma de procedimento no momento do mapeamento. Deve-se observar também a cultura organizacional, pois quando o conjunto de valores e crenças não é considerado durante aí todo esse processo de realização da descrição de cargos, ele pode gerar um ambiente de insatisfação e dificultar a excelência de resultados. Então não se esqueça, né? Quando a gente estiver realizando essa descrição, é do cargo e não da pessoa. Certo? Bom, terminamos aqui a nossa primeira aula. Não se esqueçam de participar do fórum e qualquer dúvida, consulte sempre os tutores que estão à sua disposição. Um abraço e até a nossa próxima aula.